Fala, queridos alunos, tudo bem? Vamos continuar a saga desse livro? Bom, minhas 60 melhores partidas de Fischer. E ele jogando com Paul Keres. Bom, foi em Zurique em 1959, certo? Essa partida o Fischer começou de brancas, jogou E4, o Keres jogou E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo P de bola 5, mostrando aquela Ruy Lopes do Fischer. Olha só como é que já teve partida que a gente viu de Ruy Lopes, que vai cair exatamente na mesma posição. Sigo com partida A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre A1, B de bola 5, bispo B de bola 3, roque, o famoso C3 para dar a casa C2, para guardar o bispo, par de bispo e ainda proteger o peão de E4, porque ele vai preparar um lance como cavalo A5, por isso ele joga primeiro D de dado 6 para proteger o peão de E5, H3 para restringir o desenvolvimento do bispo pela casa G4, lembram disso? Cavalo A5 e bispo na casa C2. Beleza. C5. E aí, confrontando o centro, o C3 também ele serve para dar esse apoio para confrontar o centro. D de dado 4. Dama C7. Cavalo D de dado 2 com a ideia de jogar F1. E depois jogar E3. Então, C captura D4. C captura D4. Bispo B de bola 7. Cavalo F1. Torre de A C8. Bispo D3. Certo? Ele estava em C2, foi para D3. Mantendo a proteção desse peão. E olha só, duas peças atacam esse peão, certo? Olha a imprecisão de Paul Keres. Ele jogou o cavalo em C6 e travou o bispo dele. Então agora eu posso jogar meu cavalo, Fischer no caso, né? Pode jogar o cavalo dele em E3. Torre de F em E8. E cavalo F5. O Fischer não gostou muito disso. Ele achava que D5 seria o melhor lance, tá? Seguido de cavalo B4, bispo B de bola 1, e assim o jogo continuaria. Mas Fischer jogou cavalo F5, né? Bispo F8, bispo G5, cavalo D de dado 7, torre na casa C1, cravando, né? Fazendo aquela linda cravadurazinha no cavalo e ameaçando diretamente a dama. Então a dama logo saiu disso, foi para B8, bispo B de bola 1, cavalo D4, captura D4, cavalo de F, captura D4, F3, captura D4, torre C1. Poderia ser um outro lance, né? Peão captura E4 e torre captura C8, dama C8, dama captura D4 e cavalo na casa C5, tendo uma igualdade na posição, né? Mas o lance precipitado de torre captura torre veio com o bispo voltando para a casa C1. E agora veio o lance que eu quero que vocês pensem. Jogam as brancas. Como capturar aí, né? Nessa posição. Será que captura de cavalo? Faz o que nessa posição? Esse é o lance um dos lances chaves do jogo, um dos lances diagramas do jogo, do livro, que a partida é extensa, a gente está no lance 22, tá? E ela, nossa, ela é muito grande, ela vai até 81, a gente vai dar uma andadinha, mas eu vou parar nos lances chaves para vocês. Vamos lá. De 5 a 10 minutos, pausa o vídeo e pensa, tá? Qual seria a melhor jogada nessa posição? Tá? Analisa bem as estruturas, os desenvolvimentos, as debilidades, se tem golpe tático, dá uma olhadinha nessa posição chave, de 5 a 10 minutos. Você deve ter despausado o vídeo, e parabéns se você fez o lance como cavalo H6 cheque. Um lance bom, tá, na partida, e veio o peão de G, captura H6, dama G4 cheque, rei H8. E aí, ele deu um duplex, tá? Olha só, ele deu o cavalo, abriu a estrutura das negras, né? Criou debilidades, deu aquele chequezinho maroto, fazendo um ataque duplo e recuperando o cavalo que ele deu para abrir a posição. Beleza.
bispo D de dado 5 para trazer mais proteção para o rei. Dama F5. Torre ameaçando dama em E5. Dama F3. E agora não parou de atacar. O ímpeto de atacar estava enorme. Vamos atacar agora as brancas. Mas para também dar uma pressão nas negras, bispo F4. Grande lance. Torre E8. Dama H5. Bispo captura em E4. F3. Bispo C6 e torre C1. Torre C1. Torre captura torre não seria legal, tá? Torre captura torre não seria legal porque hoje bispo é 8, dama é F5 e bispo G6. E aí ia perder qualidade, não ia ser muito legal essa posição. Então depois de bispo C6, torre C1. Bispo D de dado 7 e bispo captura em H6. Torre E6, um lance até bom na posição, porque esse bispo captura, a dama vem e aí começa a proteger mais o rei, né? Então, bispo captura F8, dama captura F8 e agora dama H4. Ou seja, o Fischer não quis nem saber disso, trouxe a dama dele para perto do rei e vamos jogar nessa posição. O rei dele está meio perdido nessa posição, está meio exposto, né? Mas, incrivelmente essa posição está empatada, está com uma leve vantagem para as brancas. Dama F6, trocou-se as damas em F6, torre F6 agora, capturando a última dama, né, que trocou com a outra dama. E rei F2. Aqui o Fischer deixou escapar um lance como torre C7. Cutucando o bispo e depois voltando para ganhar peão. Deixou escapar isso. Então, jogou rei F2, deixou o rei das negras também irem para G7. Torre C7 agora, torre F7, e agora rei A2. Poderia ter um torre A7, mas aí depois teria bispo C8. Então, se você pensou em logo capturar esse peão, você não tem mais esse tempo. Então, rei A2, F4. Poderia ter jogado F6 para trazer mais um rei para o centro, mas F4 não foi legal, entendeu? F4 foi um lance que eu jogo torre A7 agora e rei F6. Por que não seria legal? Por que não seria legal jogar ao invés de torre A7 no F4? Seria legal jogar rei D3. Porque aí viria bispo F5 e não seria legal na posição e perderia a peça. Então cuidado com isso, de tentar logo centralizar o rei. Então torre A7 para cutucar o peão, rei F6 e torre captura A6. Tá, Fábio, mas você falou nessa posição que o bispo ia para C8. Tá, ele vai para C8, torre captura F7, rei captura F7, bispo captura e H7, tirando mais um peão, e aí a posição fica meio complexa, que eu queria um peão passado, tá meio complicado, eu consigo bloquear o peão passado das negras, então, né, vamos devagar aí, vamos pensar, vamos ter que perder o peão, né? Então, F6, para tirar justamente dessa cravada, futuramente vai ser, das trocas. Torre E7, cheque. Importante, né? Rei F2. Por que não rei D2? Porque torre G7. E aí começa a criar problemas. Você não pode se afastar dessa cadeia de peões da ala do rei. Então torre rei F2. Bispo E6, tá? Não pode jogar rei E5, porque aí torre sobe e aí começa todo aquele tema de novo, tá? Então toma cuidado. Vai deixar esse peão cair, né? Então torre E6. Capturou o peão, rei E5, torre C6, bispo na casa D de dado 6, D de dado 5, desculpa, torre H6, torre C7, com a ideia de entrar depois em C1, torre H5, cheque, rei D de dado 6, torre H6, cheque, rei E5,
E agora, torre H5, cheque, fazendo o rei voltar para a posição, e se repetir, vai empatar, certo? Então ele jogou torre F5, né? Tudo está empatado até o momento, com uma leve vantagem para as brancas. Torre C1, bispo desde dado 3, torre desde dado 1, rei E2, torre na casa G1, rei F2, torre desde dado 1, o Paul Keres querendo empatar. Rei E2, torre G1, e agora vai ter que fazer outro lance. Torre G5. Então você vê, ele estava querendo empatar, não conseguiu, é porque não está muito legal. Na visão do Keres estava empatado e realmente o jogo estava empatado. Mas o detalhe faz toda a diferença. Bispo A2 dele não foi legal. Não foi legal. Porque agora tem bispo também captura. Bispo capturou em A2, bispo capturou em B de bola 5. Aí, inevitável, torre B de bola 1 para capturar o peão. Ele achou que ia acabar com toda essa ala. Beleza, vai acabar. Só que ele jogou primeiro H6. Ele deveria, o rei jogou em D3, né? Ele deveria ter jogado torre captura. Era a melhor continuação, torre captura, tá? Ele jogou H6. E aí toma torre H5. E ele captura o peão em B2 com torre. Rei captura em D de dado 4. Torre captura em G2. E agora tem um cheque, né? Captura com cheque, né? Torre H6, cheque. Rei foge. E agora se aproxima do peão mais uma vez. O rei em E4. Rei foge para E7 e rei E4. Torre tentando ameaçar o bispo, né? Em G5. Bispo A6. Poderia ter jogado F1. Seria melhor jogar F1. Ah, mas Fábio, você joga F1, torre G1, torre A6. E aí ficaria um jogo, assim, difícil de pegar, né? Você traria primeiro a torre para G1, para a fileira 1, tirando o corte do rei e trazendo o bispo, né? Então depois você vai ganhar esse peão. A partida seguiu com F7, né? Bicho F7. Então, tinha jogado A6, jogou F7. E agora, bispo C8, tá? Aí vem ele querendo trocar as torres. Torre G6, é o final agora. Torre H7. Ou seja, cravando o bispo. Aí, para poder forçar a troca de torre de novo, ele trouxe o quê? Ele trouxe o rei para dar apoio à casa G7 para trocar a torre. Então vem, bispo volta para G4, protegendo os dois peões. Torre G7. Torre na casa H6. Torre G6. E agora ele troca. Torre captura torre. Bispo captura. E rei captura peão. Agora, tecnicamente, as negras não ganham mais. Se troca aqui, tá? Se aceita trocar nessa posição, não ia ser bom. Tá? Se trocar, não ia ser bom. Porque bispo captura e captura F4, F6 e tá empatado o jogo. Empatado o jogo. Como é que se livra disso, né? Tá empatado o jogo, vocês podem ver depois. É uma partida empatada, não tem como sair disso aí. Então, a partida seguiu nesses lances, né? Que eu já narrei para vocês. E quando ele trocou, aí a posição tá praticamente perdida para as negras. Eles tentaram, ele tentou ainda, né? Jogando rei G7, rei G5. Bispo desde dado 3, avança o peão, F4. Bispo E4, avança o peão, H4. Lentamente. Eles não tem o que as negras fazerem. Vai fazer o quê? Bispo desde dado 3, H5. Bispo E4, cheque no rei, em H6. Rei H8. Se vai para F7, vamos supor, tem bispo H5, rei G8. E aí você consegue passar o bispo e fazer essa parede, né? E trocar também os bispos, né?
Esse bicho toma, captura e aí, meu amigo, um abraço. Já tá perdido, né? Então, não pode. E se cometer essa besteira aqui também, né? Bicho F5 e aí continua a mesma coisa. Captura, captura, captura. E aí como é que segura a posição, né? Vai entrar na casa de invasão, vai puxar peão e vai vencer, né? Então já estava perdido aí, né? Então quando avançou, ele tentou lutar indo Kerry jogando para rei H8. Esse bispo está vindo toda hora para trocar em F5. Então o bispo desde dado 5 fugindo. Aí passou o bispo para G6 para manter a parede, ó. Manter essa parede. Beleza. Bispo na casa E6, não tem muito o que fazer. Rei para F6. Bispo na casa C4. Rei para G5. Bispo na casa E6. Bispo H5. Rei H7. E agora vai tentar trocar os bispos de novo. Bispo G4. Se bispo captura, rei captura, vem essa posição, né? E aí eu quero que vocês entendam como é que vai acontecer aqui, o que vai acontecer nessa posição, né? Porque você vai jogar na diagonal, né? Sempre mantendo esse Lzinho. Ele vai jogar aqui, você vai confrontar ele vai ter que sair por algum lado, você vai entrar e agora não adianta, porque agora está totalmente protegido, né, esse final, e você vai perder esse final. Então, não pode capturar. Ele jogou C4 e avança o peão para F5. Aí ele vai tentar bloquear essa casa, jogando em F7. F7, você propõe troca toda hora. Bispo H5, ele sai, checa o rei, né, em bispo G6. Rei para casa G8 e agora F6. E aí ele realmente abandonou, porque não tem mais como. Foi bem devagar que o Fish foi indo e foi para ganhar ele de vez. Bom, esse vídeo deve ter ficado até longo, peço desculpas a vocês. Tentei passar, são 81 lances e terminou agora. Eu tentei explicar da melhor forma possível para vocês, tá? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu preciso que vocês, se gostaram, deixem um like. Sabe por quê? O like, o algoritmo, segundo o Enzo Lobianco, meu querido aluno, um dos meus melhores alunos, participante de uma das turmas, ele tem 2 turmas que eu dou aula para ele, né? Tanto no Centro de Estudos quanto na HC. São uma das minhas melhores turmas, essas 2 turmas. E ele falou sobre isso hoje. Que, cara, pede pro pessoal sempre estar curtindo, porque o YouTube vai entender que a galera gosta e vai ficar recomendando. Pede para se inscrever, porque o YouTube também gosta e vai recomendando para outras pessoas se inscreverem também. Pede para ativar as notificações e quando vier no celular a notificação, pelo menos clica para abrir a notificação daquele vídeo, porque o algoritmo vai entender que toda vez que estão clicando ali, que ele tem que recomendar para mais gente, entendeu? Um vídeo novo, tal, para poder crescer o canal. Se inscreve para poder ajudar a gente. Então vamos lá. Se inscreve no canal, tá? Dá um like. E eu acho que foi isso. Então, minto. Deixa um like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tia Kalinde pediu pra eu falar assim. Bom, no mais é mais, gente. No link da descrição tem o meu Instagram, tem o Instagram da Academia de Xadrez de Campos, tem o Instagram da Caneta da Pan, tem o Instagram da Fecherge e tem o site chat.com e chat tempo. No mais é mais, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Segunda-feira tem novidade. Um abraço.